Aleluia! Boa noite! A graça e a paz, vocês estão bem? Vamos colocar de pé, vamos orar um pouquinho. Amém? Você gosta de orar? Aleluia! Então você está no lugar certo, amém? Sabe, fecha os seus olhos. Consagra o seu coração àquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Oh, comece a falar com o Pai. Sabe, querido, a semente, ela é poderosa, mas o que difere se ela vai frutificar ou não é a terra onde ela vai cair. Então esse é o momento de você preparar a terra do seu coração para receber a boa semente da palavra, para que você de fato não saia daqui do mesmo jeito. Eu sei que você já está sendo alcançado pelo Senhor, mas feche os seus olhos, levante as suas mãos. Oh Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa noite gloriosa, obrigada por esse tempo precioso, Pai, que o Senhor preparou para nós. Senhor, aqui à nossa frente há um banquete, Senhor, e certamente, Pai, nós vamos nos saciar, porque o Senhor é aquele que sacia a nossa fome, o Senhor é aquele que sacia a nossa sede, e nós não sairemos daqui do mesmo jeito, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos os nossos corações a Ti, nós consagramos as nossas vidas a Ti, Pai. O Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o dono desta igreja, o Senhor é o dono, Pai, deste lugar, Senhor. Oh, levante as suas mãos, comece a orar um pouquinho em outras línguas, comece a gerar o ambiente neste lugar. Sabe, querido, eu não sei o que você precisa, mas o Senhor, Ele sabe o que você precisa e Ele vai te alcançar na sua necessidade nessa noite. Oh, sabe, entregue a Ele hoje sem reservas. A palavra hoje é sem reservas. Sem reservas. Oh, entregue a Ele o que você veio entregar nessa noite sem reservas. Ah, querido, aprenda a considerar a presença dEle. Ei, considere a presença do Senhor, porque ela é real neste lugar. Ela é real neste lugar. Por isso, querido, não espere por mim. Comece a beber, comece a gerar no Espírito aquilo que você precisa. Oh, Pai. Oh, Espírito Santo, só você pode fazer aquilo que eu não posso. Você pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, Espírito Santo. Oh, nós damos total liberdade para o Teu agir neste lugar. Nós damos total liberdade para o Teu mover neste lugar, Espírito Santo. Oh, Pai, as nossas expectativas, elas estão em Ti. Elas não estão em homens, mas elas estão em Ti, Pai. Por isso que nós não vamos sair daqui do mesmo jeito, Pai. Oh, o Senhor não despede os seus de mãos vazias, Pai. Nós não aceitamos sair daqui do mesmo jeito, Senhor. Oh, porque nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, um Deus de milagres, um Deus que pode todas as coisas. Ei, não há impossíveis para o seu Deus. Não há impossíveis para o seu Deus. Oh, Pai, obrigado, porque na minha frente é uma igreja vitoriosa. Senhor, na minha frente é uma igreja que não vai retroceder. Oh, Pai, o Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é o dono das nossas vidas. Oh, Pai, nós abrimos os nossos corações. Oh, o Senhor nos alcança nas nossas fraquezas. Oh, o Senhor nos alcança nas nossas necessidades, Pai. Oh, nós repreendemos, Pai, todo espírito contrário deste lugar, toda preocupação, toda dúvida, toda incredulidade. Oh, nós deixamos da porta para fora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Porque as nossas mentes nós trazemos obedientes, cativos à obediência de Cristo. Nós não aceitamos nenhum pensamento contrário. Nós rejeitamos tudo aquilo que não provém de Ti para as nossas vidas, Senhor.
porque nós vamos receber a tua porção nessa noite. Oh, Pai, o Senhor já começou ministrando grandes coisas em nós. Oh, Pai, nós te agradecemos, o Senhor é bom em todo tempo. Obrigada por uma atmosfera favorável, Senhor. Obrigada por um ambiente de milagres neste lugar, Senhor. Oh, recandarabanamasso, derecandaraço. Oh, recandarabanamasso, derecandaraço. Oh, rerereche, derecandaraço. Sabe, entregue sem reservas a Ele. E quando você entrega, querido, sem reserva, você vai começar a provar da paz que excede o entendimento. Oh, eu vejo todo o peso sendo arrancado dos seus ombros. Eu vejo o seu fardo sendo trocado hoje. Porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, querido. Você vai sair daqui leve, refrigerado pelo Espírito. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e declare assim comigo: esta noite eu vou receber a minha porção, e a minha vida nunca mais será a mesma. Eu vou ouvir a voz do meu Deus, e eu serei transformado, avivado, cheio do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Não perca esse espírito de oração. Amém. Em todo tempo, querido, não perca o momento de consagrar o seu coração a Ele, sabe? Consagrar a sua vida a Ele. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o dono deste lugar. Ele é o dono de tudo que acontece e vai acontecer neste lugar, amém? Aleluia, querido, como o nosso querido pastor, ele disse, eu sou Naira, sou filha dessa casa, sou professora do Rema, e já quero começar agradecendo essa oportunidade preciosa de poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com você, amém? Você está preparado? Está mesmo? Está tudo bem? Diga assim, mas vai melhorar. Com mais força, vai melhorar. Amém? Vai melhorar, querido. Aprenda a considerar a palavra, amém? Considere aquilo que o Senhor vai falar com você nessa noite. Aleluia. Cadê meus alunos do Rema? Eita glória. Glória a Deus, sabe? Eu não posso deixar de falar dessa escola. Se você de fato não fez, querido, 2024 é o seu ano. Amém? Você não vai mais passar um ano sem fazer essa escola, sem provar, sabe, das imensas bênçãos e revelações da palavra do Senhor. Essa escola muda a vida, você crê nisso? Então diga assim, 2024 é o meu ano. Amém? Glória a Deus, querido. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ouvir a voz que me faz prosperar. Diga assim, eu vou ouvir a voz que me faz prosperar. Aleluia. Sabe qual é essa voz? Vocês são tímidos. É a voz de Deus, querido. É a voz do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Nós sabemos que é da vontade do Senhor, querido, que nós venhamos a prosperar em todos os nossos caminhos. Mas existe uma vontade bíblica para que isso aconteça, sabe? E, de fato, nós podemos prosperar hoje de muitas formas, não é? Se você olhar, existem várias maneiras seculares, ilícitas muitas vezes, que vai nos fazer prosperar. Muitos cursos, muitas coisas que são muito boas, amém? Só que hoje o que o Senhor quer falar conosco é para a nossa forma de prosperar como cristãos. Porque nós somos filhos de um Deus vivo. Nós somos nova criatura, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então existe uma voz que fala conosco e que nos dá instruções específicas acerca da vontade dele. Então nós não precisamos usar as armas, muitas vezes, que outros têm aí fora, para que nós venhamos a prosperar, embora isso seja lícito, amém? Mas hoje o Senhor quer trazer essa consciência de pararmos tudo se necessário para aprendermos a ouvir a voz que vem de dentro, que é a voz dele. Porque muitos de nós estamos atarefados com tantas coisas,
Sabe, estamos investindo em tantas outras coisas e nós estamos deixando de lado o principal. Nós estamos deixando de lado aquele que é o dono da prosperidade. E quando nós falamos de prosperidade, não diz respeito somente a dinheiro, porque a tua prosperidade, querida, ela não está no seu bolso, mas ela está no teu espírito. A nossa prosperidade está no nosso espírito, querido. Por isso que todos os meus alunos escutaram todas as aulas. A prosperidade, querido, a verdadeira prosperidade bíblica, ela vem de dentro para fora. E nós precisamos acessar aquilo que já está disponível para nós. E a chave para isso se chama fé. Fale comigo, fé. Fé, querido. Tudo que nós vamos acessar no reino do Espírito diz respeito à fé. Amém? Tudo. Nós precisamos usar a nossa fé para possuir aquilo que já está disponível. A nossa fé, ela traz à existência, querido, aquilo que está pronto no reino do Espírito para nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Para que assim a gente possa viver a vontade de Deus. Porque uma coisa é conhecer e outra coisa é viver. O primeiro passo é conhecer. Mas eu conheço para que eu possa viver a vontade dele. Existe um porquê, existe um propósito. Não adianta nós estarmos aqui, né, só conhecendo, sem de fato viver, querido. Nós somos chamados para viver a vontade do Senhor. Então, quando Ele nos traz a revelação de algo, quando Ele nos traz uma instrução, é para que é o desejo do Senhor que nós venhamos a viver isso, a provar isso. Ele deseja a nossa prosperidade, Ele deseja nos dar direções claras e específicas. Mas isso vem do Espírito, é de dentro para fora. E hoje à noite, querido, nós pararmos, cada um para analisar a sua própria vida. E se preciso for, largar tantas outras ferramentas, querido, tantas outras coisas que estão, às vezes, aumentando a sua carga. Tantas coisas desnecessárias, muitas vezes, que não está nos levando a lugar nenhum. Quantas pessoas andando em círculos. Querido, nós somos crentes, nós somos cheios do Espírito, então nós não precisamos andar em círculos. É hora de romper esse círculo hoje, em nome de Jesus, para que você possa fluir naquilo que o Senhor te chamou para fluir. Existe um porquê, existe um propósito, existe um chamado que cabe a você. E a prosperidade de Deus, ela vai alcançar o propósito. Aleluia, ela vai ser específica no propósito, naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Seja profissionalmente, seja ministerialmente, seja na sua vida emocional, familiar. Querido, nós precisamos prosperar em todos os nossos caminhos, em todas as áreas. Essa é a vontade do Senhor para nós. Mas muitas vezes está faltando direção. E sabe, se está faltando direção, querida, é porque está faltando comunhão. Porque Deus fala. Quantos sabem que Deus fala? Amém? Diga aí para o seu vizinho, fala assim, ó, Deus fala. Aleluia. Ele fala. E mais, Ele deseja que nós venhamos a ouvir a voz. Para que nós possamos viver a vontade dEle. Aleluia. Existe uma vontade plena, querido, que está contida na palavra. Mas existem direções específicas que Ele tem para mim e para você. E aquilo que muitas vezes nós achamos que é mistério, o Senhor deseja nos revelar pelo Espírito. É pelo Espírito, querido, que o Senhor, Ele revela mistérios que muitas vezes estavam ocultos. Mas para nós que já temos o Espírito Santo, a revelação dessa palavra, Ele deseja anunciar as coisas futuras, os tesouros escondidos, aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Aleluia! Sabe, eu estou diante aqui de crentes cheios do Espírito Santo, crentes que são alimentados com uma palavra viva. E nós não podemos aceitar a viver uma vida medíocre, que seria na média, seria como todos aí fora. Nós temos que ser diferentes. Afinal de contas, o próprio Deus, o Espírito dele habita dentro de nós. E nós não nascemos para ser comuns, querido. Por isso que muitas vezes estamos na igreja, estamos insatisfeitos. Sabe? Com aquela sensação de insatisfação, de que está faltando algo. E eu digo para você, o problema não está com Deus.
Se algo não está sendo preenchido dentro de você, querido, é porque de fato está faltando você obedecer às direções que o Senhor deseja te dar. Porque existe uma vontade que é boa, agradável e perfeita. E ela deseja, o Senhor deseja que esta vontade toque as nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia. Vá lá comigo em Lucas 5. Lucas 5. Diga assim: eu vou ouvir a voz do meu Deus e eu vou prosperar em todos os meus caminhos. Aleluia. Lucas 5 a gente vai ler a partir do versículo 4. Diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fossem lhe ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pula para o versículo 10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, querido, aqui nós vemos uma passagem onde Jesus, ele dá uma instrução específica, né? Contextualizando você, aqui os discípulos eles tinham passado a noite toda pescando. Resumo, não pescaram nada. Eles lavaram as redes, guardaram as redes, e aí depois de tudo guardado, Jesus foi lá, pregou, tal, e aí depois que Jesus retornou, ele disse assim, ó, lançai as redes. Olha uma instrução clara e específica de Jesus para os discípulos. E Pedro imediatamente faz o quê? Questiona? Eu falo, não, Senhor, eu não vou jogar não, eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda e a gente não pegou um peixe. E agora que já está tudo lavadinho, tudo guardadinho, o Senhor disse para mim, lançar a rede novamente? Não foi isso, querido. Porque Pedro sabia quem falava com ele. E Pedro disse, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia! Sabe de uma coisa? Existe uma palavra que nos habilita a lançarmos as redes. Existe uma palavra de provisão, de multiplicação, de prosperidade sobre as nossas vidas, querido. Existe uma direção clara e específica vindo do Senhor para as nossas vidas. Por isso, precisamos ser guiados, porque se não deu certo até agora, querido, pode ser que tenha dado certo agora. Aleluia! Imagina se Pedro tivesse retrocedido e ele dissesse a Jesus, não, já estou cansado, já tentei a noite toda. E sabe de uma coisa? Se Pedro, querido, tivesse dormido a noite inteira, tivesse lá descansado e só se movesse depois da instrução de Jesus, o resultado seria o mesmo. Mas a diferença é que Pedro estaria descansado. Sabia? E muitos de nós estamos como Pedro, fadigados, cansados, tentando fazer na nossa própria força, ao invés de parar, ouvir primeiro a instrução do Senhor para que eu faça o que eu devo fazer e na hora que eu devo fazer. Nós precisamos ser guiados, nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Eu afirmo para você uma coisa, não tem como nós sermos guiados pelo Espírito e não prosperarmos. É impossível nós sermos obedientes à direção do nosso Deus e não prosperarmos.
É impossível. E é noite, querido, de você realmente escolher muitas vezes dormir. Porque muitos de nós, às vezes, precisamos de mais fé para dormir do que para permanecer acordado a noite inteira, pensando em estratégias, pensando no que fazer, pensando no amanhã, orando. Sabia que muitas vezes nós estamos a madrugada inteira orando, mas por incredulidade? Porque nós não confiamos em Deus. Orar é maravilhoso, amém? Mas a oração da fé que funciona. Deus responde a fé, Deus não responde o medo, Deus não responde a necessidade, Deus responde a fé. Aleluia! Quantos de nós estamos cansados, enquanto o Senhor nos diz, ei, espera a instrução, para tudo, volta, se preciso for, volta, mas ouve a instrução e se mova a partir da instrução. Porque quando você se mover a partir da instrução correta, querido, é certo que o resultado vai vir. É certo que a pesca vai ser maravilhosa. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. O Senhor nos chama essa noite para, se preciso for, lavar as redes e só jogar, querido, quando o Senhor falar. Porque debaixo da palavra do nosso Deus, nós somos autorizados a prosperar. Nós temos uma palavra. E quando o Senhor fala conosco, Ele espera que a gente venha se mover debaixo dessa palavra. Não adianta nós ouvirmos e não fazermos nada com aquilo que ouvimos. Porque a fé, ela requer uma ação correspondente. Então, se eu estou crendo em algo, se o Senhor de fato falou comigo, eu preciso me mover debaixo dessa instrução. Aleluia! E se Pedro tivesse dito, não, ok, eu vou lançar vocês, mas pode ser amanhã? Hoje eu vou descansar um pouco, eu estou cansado, mas amanhã? Ei, a fé é agora. Não deixe para depois, querido. Sabe por quê? Muitas vezes Deus fala algo conosco. E quando a gente não é rápido em obedecer, a gente fica pensando naquilo e a gente fica calculando se vai dar certo. E quanto mais a gente calcula, mais covardes a gente fica. Enquanto mais a gente fica pensando, mas será que vai dar? Será que é assim? Será que vai funcionar? Será isso? Pronto, querido, já entrou em incredulidade, não vai funcionar. Por isso que quando a gente recebe uma instrução, a gente deve ser rápido em obedecer. Não fique deixando para depois. Aleluia. Seja impetuoso mesmo. Seja ousado naquilo que o Senhor falar com você. Aleluia. Mas muitas vezes, por não conhecer, não ter intimidade com a voz que fala, nós queremos retroceder. Nós queremos e buscamos outras confirmações. Sabe, é tempo de nós sermos guiados pelo Espírito. É tempo de nós aprendermos a nos movermos por dentro. Pelas direções que vêm de dentro. Existem muitas vozes, querido, no mundo. Mas existe uma única voz que nós precisamos ouvir e obedecer. E às vezes a gente faz o contrário. A gente escuta todas as outras vozes, todos os outros conselhos. E se nada der certo, aí eu vou ouvir a voz de Deus. Nós estamos acostumados com aquilo que é fast food, né? Aquilo rápido. Tudo muito rápido. E nós não temos, muitas vezes, a segurança em Deus de esperar. E saber que aquele que espera no Senhor vai alcançar. O Senhor não nos frustra. É impossível nós depositarmos a nossa confiança nele, a nossa fé nele, e não sermos recompensados por isso. É impossível. Nosso Deus é fiel. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. A instrução que Ele dá, querido, é Ele que vai respaldar. O resultado vem dEle. Mas somos nós que decidimos se eu vou buscar resultados naturais. Como eu disse que muitas vezes é lícito, amém? E se você decidir hoje, né, iniciar o melhor curso, isso e aquilo, querido, pode ser que de fato você prospere pela força do seu braço.
Mas o caminho que o Senhor nos dá nesta noite é um caminho mais fácil. Aleluia. Por que mais fácil? Porque vai depender dele, do Espírito, da palavra. Não vai ser mais na força do nosso braço. Aleluia. O Senhor tem prazer, querido, na nossa prosperidade. Ele tem prazer na nossa prosperidade. Nós somos filhos. Nós nascemos para governar sobre todas as coisas. Aleluia! Essa é a nossa nova realidade em Cristo Jesus. E a fé é para possuir aquilo que já está disponível para nós. Nós não podemos e não devemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos, ver as coisas de uma maneira natural. Não é com a mente humana, querido, mas é pelo Espírito, é aquilo que eu entendo por dentro. Eu me movo pela voz que me direciona por dentro. É essa voz que vai guiar as nossas vidas. É essa voz que vai dizer o próximo passo. É essa voz que vai dizer a hora certa de lançar a rede. Aleluia! Porque quando nós decidimos obedecer essa voz, querido, o resultado é certo. Aleluia! Vai vir e vai vir sem abundância. Glória a Deus. Olha aí no versículo 6. No versículo, a gente leu 5, no versículo. Deixa eu ver aqui. No versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Uau! Uau! As redes foram rompidas. Quão grande foi a pesca? Porque eles decidiram se mover debaixo da palavra, debaixo de uma instrução. E quando nós decidimos obedecer, querido, não diz mais respeito somente à nossa vida. Porque o desejo do Senhor em nos trazer a prosperidade, a provisão, a multiplicação, é para que a gente possa alcançar outros. Aleluia! Nós precisamos alcançar outros. Porque quando nós falamos, querido, do nosso posicionamento em Cristo Jesus, quem nós somos, a vontade do Senhor. Quando nós falamos sobre prosperidade, seja em todas as áreas, seja na área financeira, nós precisamos entender que existe um propósito por trás de tudo isso. Que não diz respeito somente à nossa vida, porque se eu busco prosperidade somente para a minha própria vida, querida, eu vou estar trilhando o caminho de avareza, egoísmo, egocentrismo. E o propósito do Senhor nos prosperar, querido, não diz respeito a nós mesmos. Por isso que nós podemos ver que quando eles receberam a pesca, foi algo abundante a ponto deles terem que chamar outros. Aleluia, no versículo 7, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que eles fossem ajudar. Foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Uau, uau! Eles não colheram, querido, somente para eles, mas eles precisaram repartir aquilo que o Senhor depositou sobre a vida deles. Isso diz respeito a nós. Aquilo que nós recebemos, primeiro falando espiritualmente, mas também aquilo materialmente que recebemos, não é somente para nós, é o desejo do Senhor, que nós venhamos abundar, superabundar, transbordar. Aleluia! Existe um propósito para isso. E nunca diz respeito somente a nós. Aleluia! Não é somente a nós. Enquanto mais nós entendemos isso, querido, enquanto mais nós nos deixarmos ser guiados e movidos pela voz que vem de dentro, mais a gente vai viver do sobrenatural de Deus. Mais nós vamos provar o sobrenatural de Deus. Como eu comecei dizendo, querido, não é tempo mais de andar em círculos, é tempo de romper o sobrenatural de Deus. Essa é a vontade dele, nós precisamos romper. Nós somos cristãos. Nós vivemos pelo Espírito. Nós não podemos e não devemos viver de maneira natural. Você já parou para pensar, querido, quão poderoso nós somos nessa terra em Cristo Jesus? Será que essa obra tão grande que nos alcançou
É para que a gente venha viver a vida de uma maneira normal e natural? Aleluia! Não, querido, não é. Quando você levantou a sua mãozinha lá, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você estava dizendo automaticamente: ei, Pai, minha vida não é mais minha. Agora a minha vida pertence a você. Eu não sou mais o dono da minha vida. Aleluia! Nós não somos o dono da nossa vida, querido, e nós precisamos entender isso. Existe um Senhor, Ele nos dita como devem ser as coisas, e nós obedecemos. Pastor Daniel falou no culto passado sobre os direitos e deveres. É muito bom, querido, conhecermos sim os nossos direitos, mas existem deveres e responsabilidades. Aquele que mais é confiado, aquele que mais é dado, querido, mais será cobrado. Nós não temos desculpas mais. Não temos desculpas mais para não obedecer, para não buscar. Ele falou da importância de nós buscarmos o nosso crescimento, conhecer a palavra. E às vezes estamos acovardados porque nós não conhecemos a palavra. Porque se nós, de fato, querido, decidimos mergulharmos no que a palavra de Deus diz, nós não vamos temer mal algum. Não importa o que vier, não importa o que se levantar, nós não vamos temer. Porque nós conhecemos a palavra que nos respalda, nós conhecemos aquele que é o dono da palavra, aquele que é o dono do milagre. A quem nós vamos temer? Aleluia! Aleluia! Eleve o seu nível de confiança nele, querido. E para que isso aconteça, você precisa mergulhar na palavra, conhecer o seu Deus, conhecer a palavra, conhecer a vontade dele e viver a vontade dele. Porque Deus fala. Amém? Deus fala. De muitas maneiras, mas o fato é, ele fala. E nós precisamos estar sensíveis às direções, se nós quisermos viver a vontade dele e prosperar em todos os nossos caminhos. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 10 diz assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Eles foram obedientes quando tiveram a direção de lançar as redes. Mas eles também foram obedientes quando tiveram a direção de largar tudo para seguir Jesus. Porque muitas vezes, quando nós não temos muito a perder, é fácil nós ouvirmos a voz e obedecermos. Mas aqui, Jesus chamou ele, vamos dizer assim, no auge, na abundância, no momento em que eles estavam provando ali do melhor, de algo sobrenatural. Querido, imagina você diante de um milagre desses. Porque aqui era a profissão deles, eles eram pescadores. Imagina você na sua profissão, no seu trabalho, no auge, sabe quando aquilo está sendo multiplicado a ponto de você não conseguir guardar para você mesmo. Eles estavam quase indo a pique, eles tiveram que chamar ajuda. Imagina você, pai, olha, eu vou distribuir, estou distribuindo, porque tem muito aqui. Eu não estou conseguindo guardar tudo que o Senhor está me dando. Se imaginou? Aleluia, um transbordar sobrenatural. Imagina nesse momento, do auge da sua vida profissional, Jesus diz, agora larga e vem. E aí? Quantos de nós obedeceríamos? Pensa um pouquinho. Sabe? O nível da nossa obediência e entrega vai dizer o nível onde vamos chegar em Deus. Porque com Deus, querido, nós nunca vamos perder. Aleluia! Nós nunca vamos perder. O nosso Deus é um bom pagador. O nosso Deus é um bom galardoador.
Aleluia. Nós nunca vamos perder em obedecer a direção. Mas a pergunta é, o quanto nós estamos dispostos a entregar por amor a Ele? Enquanto maior o nosso nível de entrega, mais fundo nós vamos provar das bênçãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós estamos dispostos, querido? Glória a Deus. Entende? Que é nesse nível que o Senhor nos chama. É nesse nível de entrega que o Senhor nos chama. É nesse nível de comunhão e confiança que o Senhor nos chama. Aleluia! Nós não podemos andar no natural. Nós precisamos decidir entrar no sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Existem coisas grandes, querido, que nós ainda não tocamos, porque não estamos dispostos a entregar tudo. Se necessário for, abrir mão de tudo. E aqui o nosso tudo não diz respeito somente do financeiro, isso é o de menos para Deus. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus que pode transformar, querido, 5 pães e 2 peixinhos, multiplicar para alimentar mais de 5.000, 10.000 pessoas. Aleluia! O Senhor não está preocupado com aquilo que temos, mas se de fato aquilo que temos tem a nós. Porque no nosso coração não pode ter espaço para mais nada a não ser Ele. Ele deve ser o dono da nossa vida, do nosso coração. E muitas vezes nós estamos atarefados com tantas coisas e deixando a vontade de Deus de lado. E nós só vamos ser plenos quando nós decidimos mergulhar na vontade de Deus. Não existe outro caminho. Não existe, é a vontade dEle para nós. Existe um propósito, um chamado para nós cumprirmos nele. Nós precisamos descobrir. Quantos, queridos, que estão aqui não sabem ainda porque nasceram? Aleluia, nós precisamos entender que existe um chamado, que existe algo que o Senhor nos confiou antes mesmo de nós irmos a este mundo. O propósito nasceu antes que você. O Senhor criou algo perfeito, um propósito lindo, e Ele falou, quem eu vou criar para viver isso? E aí Ele formou você. Aleluia. Por isso nós precisamos entender e ouvir a voz. Porque é só obedecendo, ouvindo essa voz, que nós vamos viver a plenitude de Deus. Que nós vamos ser canal de bênção. Porque nós somos abençoados para abençoar. Aleluia. Foi assim que Ele disse para Abraão, quando Ele chamou. Eu vou te abençoar, para que você seja uma bênção. Aleluia. Eu vou multiplicar a tua semente para que outras descendências sejam alcançadas através de você. Aleluia! Sabe, essa é a palavra de Deus para nós. Ele vai nos abençoar, querido. Vai manifestar a bênção que já habita em nós. Para que nós sejamos uma bênção. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Aleluia! Nós não podemos limitar o agir de Deus. Porque o nosso Deus é ilimitado. E se nós não estamos provando do sobrenatural, é porque nós estamos limitando o agir dele. Você só vai provar, querido, aquilo que você decidir tomar posse pela fé. Você só vai provar a tua porção daquilo que você sabe que é teu. Porque quando nós não sabemos, qualquer coisa serve. Quando nós não sabemos onde queremos chegar, qualquer lugar serve. Aleluia. Por isso nós precisamos estar conscientes, convictos, inabaláveis acerca da vontade de Deus para nós. Aleluia. O que é impossível para Deus? Não existe, querido.
Não há nada impossível para Ele. Em Mateus 17, 27. Mateus 17, 27. Nós vemos outra instrução clara e específica de Jesus. Diz assim, amém? Mas, para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda, entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Olha que interessante, olha que direção clara e específica de Jesus, acerca de pagar o imposto. Ele não poderia facilitar? Não poderia fazer assim, ó, plim, plim, aqui a moeda. Não poderia? Mas ele não fez assim, e ele não faz assim, querido. O Senhor, ele trabalha com instruções. E ele disse, ó, você vai lá, você vai pescar o peixe, e você vai abrir a boca, complicado, né? Você vai abrir a boca do peixe, lá dentro da boca do peixe vai ter a moeda, e você vai pagar por mim e por ti. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus ele nos dá uma instrução, querido, Ele espera de nós uma ação. Aleluia. E se Pedro tivesse falado, não, mas é muito difícil, pai. Não, isso aí é loucura. Sabe, quando a gente lê, parece fácil, né, fazer. Jesus falou, ele foi lá e fez. Mas às vezes nós temos instruções muito mais simples que essa. E nós negligenciamos em cumprir, nós somos tardios em obedecer. Porque é fácil a gente ver aqui, né? A gente já sabe o resultado. E às vezes nós só queremos obedecer quando sabemos o resultado. Senhor, eu vou fazer. Mas qual vai ser o resultado? Pai, o Senhor me mandou ir. Eu vou, mas o que já está proposto para mim lá? O que já está pronto, montado? Senão eu não vou. Pai, o Senhor pediu essa oferta de amor. Eu vou dar, mas eu já estou de olho lá na colheita. Querido, nós não temos como enganar a Deus. O Senhor nos chama para obediência sem reservas. Isso é confiança. Ele não precisa nos dar garantias. Embora nós temos garantias na sua palavra, no seu caráter, porque Ele é imutável, Ele não vai mudar. Mas ainda que eu não saiba o final, ainda que eu não tenho certeza do que me espera, assim como Ele falou com Abraão, Abraão, sai da sua terra e vai. Foi só isso que Ele falou. E Abraão foi sem saber o que ia esperar ele lá. Sabe, tem horas que vai vir instruções específicas assim. Mas tem momentos, querido, que a palavra vai ser apenas vai. Faça. Dê. Muitas vezes vai ser apenas uma palavra. E nós vamos decidir nos mover ou não. Nós vamos decidir obedecer ou não. Mas com Deus, querido, nós nunca perdemos. Aleluia. Aquele que nos chamou, é aquele que nos capacita, é aquele que vai nos prover, é aquele que vai nos sustentar. Oh, aleluia. Ei, Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Existe um Deus que é o Todo-Poderoso. Oh, Jeová Jirê, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que multiplica. Oh, aleluia, aleluia. Nós precisamos subir de nível, querido, e começar a provar dessas coisas. Nós precisamos decidir mergulhar nessas coisas. Antes de ser natural, querido, de você habitar nessa carne, você é um espírito. Nós somos um espírito. E aquilo que nós decidimos fazer aqui tem o peso sobre a nossa eternidade. Nós não estamos correndo por aquilo que é terreno. Nós estamos correndo a nossa carreira por aquilo que é eterno. Se as nossas esperanças estão somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens.
Mas nós não esperamos as coisas que estão aqui, queridos. Nossos olhos estão na eternidade. Existe um galardão que nos está proposto. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria chamar o Ministério de Música, por gentileza. Aleluia! Pode ficar de pé, querido. Nós precisamos romper. Nós precisamos romper esse ciclo vicioso que muitas vezes está nos escravizando, porque nós não somos escravos. Nós somos filhos. Nós temos um bom pai em quem nós podemos confiar. Existe um pai que cuida de nós. Oh, querido, você tem um pai. Você não é órfão. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Ele nos leva para águas cristalinas, a pastos verdejantes. Nós temos um pastor, nós não somos ovelhas sem pastor. Nós não somos filhos sem um pai provedor. Oh, aleluia, aleluia. Decida confiar, querido, no Deus que você serve. Decida conhecer esse Deus que você professa. Aleluia, aleluia. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Oh, quantas coisas, querido, nesse final dos tempos. Quantos recursos estão sendo investidos em lugares errados? Estão sendo investidos em projetos que trazem morte. Ei, é tempo de nós tomarmos o nosso posicionamento. É tempo do dinheiro vir para a nossa mão, para nós sermos os investidores. Aleluia, aleluia. É tempo de nós requerermos aquilo que é nosso por direito. Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Existe algo que está disponível para nós. Nós precisamos chamar recurso para as nossas mãos. Estamos nos últimos dias, querido. E existem coisas para que o reino de Deus avance. Existem coisas que precisam ser rompidas na nossa vida financeira. Porque as coisas da terra, querido, nós precisamos do dinheiro da terra. Aleluia! E quando nós decidimos investir o nosso terreno, o nosso dinheiro terreno, querido, nós estamos acumulando lá no céu, lá no banco celestial, aonde a traça não pode consumir, aonde a ferrugem não tem acesso, aonde o ladrão não rouba. Oh! É tempo de não termos a nossa vida por preciosa, de não termos o nosso recurso para nós mesmos. Existe algo maior. Existe um chamado para que a igreja avance, para que a igreja rompa, para que a igreja se levante como grandes financiadores do reino. Feche os seus olhos.